Olá, turminha do segundo ano, que saudade, hein? Quanto tempo, né? Mas nós estamos, ó, pertinho, ó, de coração, tá? Então vamos para a aula de redação. A Tiana já tinha falado que redação é nós escrevermos um texto, né? Então a gente escreve sobre qualquer coisa e esse texto, isso vai ser uma redação. A historinha tem que ter começo, meio e fim. Nossa aula dessa semana, nós vamos fazer o capítulo 8 do livro de português, tá? Vai da página 46 até a 50. Olá, Tiana. A gente vai fazer o capítulo do livro? Vamos, porque ele vai falar de um sinal que existe quando a gente vai escrever, muito importante, chamado travessão. Se redação é a gente escrever textos, é a gente escrever historinha com começo, meio e fim, nós temos que saber escrever. E nós temos que saber usar os sinais de pontuação. Nós já tínhamos estudado eles lá no finalzinho, né? Eu deixei eles para o finalzinho do primeiro bimestre. E agora nós vamos falar desse sinalzinho aqui, ó, chamado travessão. E, tia Ana, para que serve o travessão? O travessão, ele indica que algum personagem da história vai falar. Então, se vocês vão escrever uma historinha, que alguém vai falar alguma frase, vocês vão ter que usar o travessão. Como é que é isso, tia Ana? A tia Ana vai dar um exemplo. Eu falo assim, ó. Era uma vez... Maria e Gustavo eram grandes amigos e Maria foi chamar Gustavo na casa dele quando, de repente, sua mãe falou. Então, eu falo assim, ó, bota assim, ó. Sua mãe falou, 2 pontos. Maria não está na hora de brincar, ó. Maria não está na hora de brincar. Então, presta atenção, ó. Sua mãe falou, 2 pontos. Maria não está na hora de brincar. Quem está falando não é a mãe da Maria? Então, eu vou ter que usar o travessão aqui, ó, para indicar que alguém está falando, tá? Então, presta atenção. Se eu não botasse o travessão aqui, ó, eu podia olhar para esse texto e achar que é um continuando com o outro, ó, um texto só. Mas quando eu boto o travessão aqui, ó, eu olho para o texto e já sei que essa frase aqui, ó, é de algum personagem que faz parte da história. Percebeu a diferença? Então, o travessão, ele indica que algum personagem está falando, indica a fala de algum personagem. Eu só quero que vocês prestem atenção em outra coisa quando for usar o travessão. Olha, o travessão, ele não é em cima da linha, ele não é aqui em cima, ele vai ficar aqui, ó, no meio, tá? Então, olha só, nós vamos dar uma leiturinha no livro. A Tiana vai mostrar para vocês os travessões, as falas, e depois eu quero que vocês façam os exercícios. Então, vamos pro livro fazer a leitura, tá? Vamos lá, meus queridos, ó, página 46, tá? Ó, capítulo 8. Vamos botar a data para organizar o nosso livro, ó. Dia 2/6, que é mês de junho de 2020, que é o ano. Então, vamos lá. Você sabia que o traço utilizado antes da fala dos personagens é chamado de travessão? Tiana acabou de falar. Ele é um sinal de pontuação muito importante para a compreensão de textos. O travessão, olha ali aqui, ó. É um sinal que permite marcar o início da fala de algum personagem. Por que início? Porque ele vai ficar sempre no começo. No texto.
Ao iniciar um diálogo, o diálogo é uma conversa. É importante não esquecer de inserir, quer dizer, pôr, colocar o travessão. Acompanhe com a sua professora a leitura do texto abaixo e observe o uso do sinal. Que sinal? Travessão. A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. Então, a galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Porém, era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Ela está perguntando, ó. Começou lá com o travessão. Alguém vai responder, ó. Indica que alguém vai responder, alguém vai falar. Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Estava na hora de brincar. Está na hora de brincar lá fora. Então, olha quantas travessões aqui, olha. Quando a galinha fala, quando o gato fala, quando o cachorro fala, quando o porco fala, quando a vaca fala. Então, ninguém quis ir ajudar a colher o milho. Continuando a história. Todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Ela colheu as espigas, ela debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse, ó, ela vai falar, olha o travessão de novo, ó. Quem foi que me ajudou a colher o milho? A preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos. Desculpa. E aí ela fala, olha o travessão aqui de novo. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Vocês podem continuar a descansar olhando. Vocês acham que a galinha fez certo ou fez errado? Ela pediu ajuda, ninguém quis ajudar. Ela foi lá, fez tudo sozinha. Aí depois que estava pronto, todo mundo queria um pedacinho. Aí ela falou, não, ninguém me ajudou. Agora só eu e meus pintinhos, meus filhinhos, que vamos comer. Vocês acham que a galinha fez certa ou fez errada? Olha só, eu vou dar um desafio. Eu quero que vocês gravem no Zap. Se não quiser gravar no grupo para todo mundo ouvir, manda para mim no privado a opinião de cada um. Se vocês acham que a galinha fez certo ou fez errado, tá? Aqui, olha, tem a atividade resolvida. Tá assim, ó, leia. Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Ó o travessão, ó, indica o quê? Que alguém vai falar, galinha. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Olha o ponto de interrogação, uma pergunta. Qual é o nome do sinal que está destacado no texto? Olha aqui, é o travessão. Muito bem. Aprendendo um pouco mais. Você sabia que o travessão também pode vir dentro de uma frase? É possível encontrá-lo no meio do texto sem haver os dois pontos, indicando a fala, quando se quer destacar algo do texto. Exemplo, elas disseram, mas não queriam, que iriam à praia. Mas vocês percebem?
mesmo sem os dois pontos, e no meio da frase tem o travessão indicando a fala de alguém. Vou virar, tá? Aqui tá assim, número 1, ó. Leia junto com sua professora o conto. Em seguida, faça as atividades de 1 a 3 com base nesse texto. A tia Ana vai ler outro texto. Preste atenção. A tia Ana não vai interromper o texto, eu só quero que vocês prestem atenção que tem 2 travessões. Então, tem a fala de alguém, tá? Vamos lá. O asno e o cavalo, tá? Asno é o burrinho. Um asno de passo lento, mal podendo suportar o pesadíssimo fardo que tinha de carregar, pediu ao cavalo: Amigo, podes dividir comigo a carga que mal suporto? Se assim continuar, muito em breve estarei morto. O cavalo respondeu: Com isso pouco me importo. Sem demora, o asno morreu. Então, o dono dos 2 transferiu para o cavalo todos os sacos de arroz. E foi assim que um esperto acabou bancando o bobo e pagou um alto preço porque não foi solidário. Tá vendo aquela história que na vida a gente precisa um do outro, tem que se ajudar? Contos infantis adaptado. Aqui, ó, número 1 tá pedindo o título do texto, a gente já sabe que título é o nome do texto, tá legal? Marque X nos animais que fazem parte desse conto, quer dizer, dessa história. Aqui, o que aconteceu quando o asno morreu, quando o burrinho morreu, o que aconteceu? E aqui, ó, tá pra gente no número 6... retire uma fala do texto, quer dizer, o que alguém está falando. A gente já sabe que tem que procurar onde tiver um travessão. Muito bem. Aqui é para vocês pontuarem. Pontue o diálogo colocando o travessão. Então, vai colocar o travessão quando alguém estiver falando, tá? O número 7. Imagine que você é escritor e precisa de 2 personagens para a sua história. No espaço abaixo, faça um desenho de seus personagens. Então, vocês vão fazer... Imagina uma historinha que só tem 2 personagens, tá? Participando. Ah, Tiana, pode ser animal? Pode. Ah, não, Tiana, pode ser ser humano? Pode. O que vocês quiserem, tá? Vocês vão aqui, ó, desenhar os 2 personagens da história de vocês. E aqui, vocês vão criar uma fala para cada um. Então, vocês podem botar aqui, ó. Botou os 2 desenhinhos, bota aqui, personagem 1, personagem 2. E aqui o que cada um tá falando, tá? Só não pode esquecer o quê? O travessão no início da fala de cada personagem, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula. Um beijão, tá? Tchau!